vivem num universo só deles. Ai, meu Deus do céu, eu falei que eu não ia chorar, ela começa a falar, bicha, vai dar nós, tô chorando essa bagaceira aqui. Era aqueles que tinham super conhecimento, super dotados, né? E nem todo autista tem habilidades. Ela passa, tipo, 24, não vou falar 24 horas porque a criança tem que dormir, Então, com um fone de ouvido, no telefone e fone de ouvido. Telefone, fone. Onde quer que vá, é telefone e fone de ouvido. Então ela se desliga do mundo inteiro, ela vai pra escola e às vezes a mãe dela, tipo, conversa com ela por tempo de atenção e tal, não sei o quê. Mas ela não quer, ela prefere viver naquele mundo dela ali. Ela é mãe, advogada, especialista em direito digital, direito trabalhista, contratos e consumidor. Então apresento a vocês a doutora Raicilene Souza. obrigada, Mel. É uma honra estar aqui com você novamente, né? Agora presencialmente, nós já tivemos uma live há algumas semanas. E é uma honra estar aqui para ter esse papo hoje com você. Honra é minha trazer você aqui. Mas hoje eu trouxe a Rai não com o intuito de a gente ficar batendo muito sobre, né, a área que ela atua. Mas eu trouxe a Rai aqui como mãe. Porque a gente teve o prazer, quer dizer, ai meu Deus do céu, eu falei que eu não ia chorar, ela começa a falar, bicha, vai dar nós, tô chorando essa bagaceira aqui. Porque eu conheci a Rai, a gente pegou e começou a se conhecer melhor como mãe, como pessoa, trocar experiências, trocar informações. E eu fui descobrindo um universo que eu não conhecia, a Rai foi me mostrando o universo que ela vive, entendeu? O universo pelo qual ela luta, porque eu falo que filhos pra gente eles são descendência, mas filho veio na vida da gente para aprendizado em alguma coisa. E daí eu queria que você me contasse, como foi ser mãe? Como você descobriu a gestação? Como foi tudo isso? Vamos lá. Eu descobri no momento mais que seria o início da minha carreira profissional, né? Eu comecei a faculdade em 2014 de Direito, eu sou acriana, e eu vim para cá, para Rondônia, né, mais para Porto Velho para fazer Direito. Aí comecei em 2014, concluí em 2018, já aprovada na OAB, graças a Deus, já estava pronta para trabalhar. Em 2019 iniciei a advocacia. Em setembro de 2019, no mês do meu aniversário, inclusive, Ao presente. ao presente, eu descobri que já estava grávida de 11 semanas, assim. Eu não tive aqueles, né, Bem obviamente. perceptível, assim. Meio. Mas quando eu decidi fazer o exame, eu já tinha certeza que eu estava. Falei, Deus, estou grávida. E aí, aquele A baque, gente né, sempre sabe. insegurança financeira, porque você está no começo da sua profissão, você está muito verde, você não conhece nada. É um mundo muito. A faculdade é onde te prepara para isso, para você trabalhar e ganhar dinheiro e fazer da advocacia a sua renda, né? Você aprende direito, aprende leis, aprende princípios, mas trabalhar, fazer contratos, ganhar clientes, prospectar clientes, você não aprende. E aí eu descobri isso. Quando eu descobri, é aquele baque, assim, aquela insegurança. Meu esposo também, na época, né, já éramos namorados ainda. E ele ainda não tinha concluído a faculdade dele, ele estava no último ano, né, a faculdade dele de engenharia. Então, assim, foi um ano bem, né, de medo pra gente. Mas eu sabia, Senhor, se veio, é porque tu me preparou, né? E aí, ele já recebeu a notícia com um pouco mais de apreensão, por quê? Porque na família já existiam, né, casos de autismo, que a gente vai falar mais adiante, e ele já recebeu com mais apreensão, com muito mais medo do que eu, e eu falei que nada, não vai acontecer. E também na minha cabeça, se acontecer, eu também estou preparada. E aí, maio de 2020, né, no mês da pandemia, daquele boom que foi a pandemia, Miguel nasce, né, 3 de maio de 2020, nasce. E ali, naquele dia, que você descobre quem você realmente é e para que, de fato, você nasceu. É no dia que o filho nasce que eu acho que você tem aquele imprint de dizer assim, não, hoje eu descobri o que é amor de verdade, eu sei que eu tô preparada e você vira mesmo, tipo, Um uma leão. onça ali, você protege a cria para tudo. E eu não fiz diferente, então eu estava já trabalhando em home office, que eu trabalhava, né, a época em que eu descobri a gestação. Eu trabalhava no escritório de advocacia grande em Porto Velho, inclusive a minha primeira experiência já foi num escritório grande. E aí eu sabia que eu ia cumprir os 5 meses, né, da licença maternidade, que depois talvez eles iriam Te exonerar lá. exigir que eu voltasse ou então eu ia ter que sair fisicamente. E eu amamentei. E para mim era prioridade amamentar e eu não queria saber.
Ele vai mamar os 6 meses exclusivo, e depois vai É começar. tão bom você ver aquele olhinho brilhando assim. O que o filho e a amamentação, eu acho que é o mais próximo de Deus que você pode chegar. É verdade, assim, de físico, né? De ver fisicamente, de sentir fisicamente a presença. Quando você amamenta, quando você dá à luz, você sente isso. Você tem, parece que você faz parte do cosmos, né? E eu, na verdade, eu achava que eu ia ser aquela mãe mais, vou amamentar aqui 4 meses. Vou A trabalhar minha e tá tudo sogra, bem. né, apaixonada, primeiro neto, ela vai cuidar pra mim e eu vou trabalhar. Mas quem disse? Nasceu e eu não queria desgrudar, deixava mal pegar um pouquinho, já tava pegando de volta. E aí, com isso, com todo esse amor, vem muito, muito medo, muita insegurança. Não era nem financeira só, porque, graças ao meu bom Deus, na época de eu voltar, decidir se voltava ou não trabalhar, o escritório me chamou e falou: ó, nós precisamos de você aqui. Não dá para continuar, né, para você retomar o contrato no home office. Já tá todo mundo voltando. Isso setembro de 2020. E aí eu pensei e falei pro sócio, né, um querido. Até hoje nós temos uma relação muito boa, Dr. Roquilmer. Eu falei: doutor, entre o meu filho e a minha ascensão agora na advocacia, eu prefiro o meu filho, porque eu sei que a primeira infância é fundamental. E eu tenho certeza hoje que eu fiz a escolha mais acertada de toda a minha vida, assim, pela relação que eu tenho com o Miguel e por todo o aprendizado que veio junto com essa maternidade que vem ainda, né? Que o Miguel tem 4 anos. E foi basicamente isso, comecinho. Muito, muito amor, muita descoberta e muito medo, desafio, né? Você fica pensando: será que eu vou dar conta realmente de ser mãe? Cuidar de uma criança. Será que eu vou, sei lá, ser dona do lar, ser só mãe, né? Porque isso se passou muito pela minha cabeça e no começo, assim, não tem como. Eu acho que 2020, quem teve filho em 2020 e cuidou do filho exclusivamente, ficou muito com muito medo. Eu tinha muito medo de não voltar, me sentir mulher, por exemplo. Eu só me via mãe, né? De não voltar a me sentir confiante, inclusive no trabalho, porque você acaba. O conhecimento é como uma planta. Se você não rega, como eu parei, eu estava me sentindo burra. Eu ia fazer reflexões Parece que tinha regredido. sobre o direito, sobre matérias que antes eu dominava como qualquer uma situação mais prática do dia a dia, e eu estava tendo que fazer esforço psicológico para interpretar certas demandas jurídicas. E aí eu falei: não, eu tenho que voltar, né? E a Miguel já tinha 1 ano e 2 meses quando eu retomei devagarinho em casa no home office, porque ainda era pandemia, né? A pandemia acho que perdurou até maio, junho de 2021. Bom, deixa eu lembrar. Eu lembro que a Estela nasceu, ainda tinha meio que uma pandemia. Era agosto de 2021. Pois é. Eu morria de medo, eu ficava trancada dentro de O casa. que aconteceu? Eu Não fiquei deixava ninguém. paranoica. E eu? Fiquei Os outros falavam paranoica. assim: vamos na sua casa. Eu, vai não. Não vai não. As minhas amigas, neném, eu falei: não vai não, não fica na sua casa. Nem a minha melhor amiga, a Luísa, viu o Miguel do carro, da porta da casa dela, uma distância de uns 15 metros, quando o Miguel tinha 4 meses. Eu levei lá de carro, sem ele descer, sem ninguém descer, sem ter contato físico para ela ver. E foi isso, assim, de tanto medo que eu tinha. Minha sogra, enfermeira, né, do dia a dia dos hospitais, e ela me falava: não deixe ninguém ter contato, porque ela via o dia a dia do Cosme e Damião lá em Porto Velho, então ela sabia que tinha muita criança morrendo em estado grave, né, e era nossa joia, né, a gente tinha que cuidar com tudo que a gente pudesse. Então ninguém viu, ninguém pegou. É tanto que o Miguel, até 9 meses, o Miguel não pegou um resfriado. Entendeu? Nem eu com esse Porque eu trancava dentro de casa. ninguém viu, ninguém pegou, então ele só saía de casa para tomar vacina, tadinho, o menino tinha até trauma de sair de casa. Eu pegava a Estela e colocava ela no colo, e ela ficava toda felizinha que tava olhando pra rua. Chega lá, vacina, volta pra casa. Era isso, né? Tomava vacina e voltava. E eu fiquei realmente assim, eu acho que ali começou a minha ansiedade. Eu não sabia o que era ansiedade, né? Porque o do mundo das mães também é um assunto muito comum, é a ansiedade, né? Eu não sabia de jeito nenhum o que era, eu nunca tinha sentido na vida. A sensação de ansiedade, de se sentir, de não conseguir dominar a sua própria respiração, porque a ansiedade, uma crise de ansiedade é isso.
Você não consegue dominar nem a sua própria respiração. Parece que a gente tá tendo um ataque É cardíaco. tudo misturado. E eu, de noite, morrendo de cansada fisicamente e não conseguia pegar o olho. Porque, assim, eu amamentava, meio do caminho. Eu decidi não ficar no escritório, em setembro. Final do mês de setembro, dia 28 por ali, meu esposo pegou, que já tinha concluído a faculdade, já tinha, abriu a empresa também, pegou o primeiro contrato dele para uma obra em Cacoal. Para não ficar para lá e para E você cá. com o neném. E eu com o neném, falei, vai, ok. Ia ficar em casa e eu Sabendo que tem que custear tem que as puxar, coisas. vai, foi. E eu fiquei sozinha com ele. E aí eu fazia todo o script de que as pediatras passavam, né? Que era para a criança dormir com sono melhor. Colocava no peito, trocava E roupinha, dava botava certo? no berço. Que menina acordava de uma em uma hora. Menina acordava de uma em uma hora e eu passava dia e noite sem saber o que era dormir de verdade. Que eu dormia uma hora, acordava. Dormia uma hora, acordava. E aí, um belo dia, eu falei, Senhor, eu vou levar hoje pra minha cama, porque eu preciso dormir. Aí, eu coloquei ele aqui do lado, ele dormiu a Acaba. noite toda. E eu dormi plenamente. Eu falei, quê? Quero saber de Vai pediatra, não é dormir ela na que tá cama. comigo. Não é ela que tá É porque eles comigo. são contra, né? Porque fala que a É, criança precisa. Eu falo, gente, a criança passou 9 meses grudada dentro de você. Aí do nada você vai lá e tira a criança de perto de você, vem a sensação de abandono. Elas não falam isso na parte psicológica. eu acho que tudo que é muita experiência e a criança. Tem criança que realmente, criança que nunca vai precisar. Você vai colocar ela no berço, ela tá alimentada, não tá limpinha, ela vai dormir. Mas o Miguel nunca foi essa criança. O Miguel, ele precisava de calor humano, já Minha dentro, filha, a colado. Estela, eu comprei uma cama gigantesca, né? Porque eu falei assim, ela sente minha falta, então o que que eu vou fazer? Vou comprar uma cama gigantesca, com um monte de almofada, coloco ela lá, ela vai ficar de boa. Aí ela acorda e faz bem assim, ó. Mamãe! Eu tenho que dormir com ela toda noite. Desde quando eu mudei de casa, daqui a pouco vai fazer um ano, é um ano que eu durmo longe do meu marido. Só com a Estela. Só com a Tem Estela. que fugir, vai lá com ele, fugir É, e mas nem volta. tanto, né? A gente marca, né, não, a gente fala, marca o dia, fala tal dia, beleza, beleza. Bora. Aí só que nesse tal dia vai que eu tô com sono, eu apago, ou ele apaga. E aí É, vai, tá tudo tá bem. normal, gente. Isso vai passar. Eu li, esses dias eu vi um vídeo que me emocionou muito na internet. Ele falava, era um vídeo mostrando a imagem de uma criança abraçando a mãe em aquarela e um homem falando por trás, falando que você é o grande amor da vida do seu filho até durante 10 anos da vida dele. E depois ele não quer mais saber de você, e é a verdade, É né? porque ele começa a conhecer o Porque mundo, tem as os coleguinhas, ele coisas. vai preferir a coleguinha da sala de aula do que você. E aí depois ele preferir o pessoal da faculdade, a turma da faculdade, os eventos da faculdade. E depois ele não vai querer mais morar na sua Família casa, vai ficar sempre em segundo plano. entendeu? Depois ele não vai querer mais morar na sua casa, vai querer a individualidade dele, a privacidade dele. E aí você vai sentir falta daquele calor, porque às vezes a gente sente sufocada, a criança em cima, você nunca passou por isso, vai sentir falta. E eu vivi a maternidade com o Miguel tão intensamente que eu sei que você sente, que nem hoje, ele já não, né, 4 anos não amamenta. Aí hoje eu vi uma amiga me amamentando, eu falei, ai, que saudade. Mas é uma saudade, mas eu vivi, né? Eu vivi isso, eu A vivi. gente sente saudade daquilo que viveu. Sim, Aí tem gente que fala assim, ah, mas que amamentar, eu falei, não, a pessoa tem que passar pela experiência. amamentar é muito bom. É claro que tem casos que a gente sabe que a pessoa tenta e não consegue, né? Mas para quem consegue, para quem tem o bom aleitamento, tem que aproveitar, é muito bom. Que é divino. Eu tinha muito leite, só que a Estela não pegava, porque ela não conseguia, porque, né, por não ter bica assim, não Uhum. pegava. Então foi uma luta foi 7 dias, eu e a madrinha dela, dia e noite, dia e noite, dia. Eu não consigo, eu falei, né, mas não vai dar certo. É. E eu ficava lá, e a Estela brava, porque ela não conseguia pegar, foi indo. Sei que ela amamentou até os 6 meses, até ela conhecer a papinha. Quando ela conheceu a Aí comida, assim, ó, largou tudo. aí ela não quer mais ter Ah, não, Miguel, tive que tirar, fazer as manobras para tirar com 1 ano e 10 meses. tem mamar de boa ainda. Mamava. Aí, e qual que era o problema? O Miguel chegava, eu tava aqui no sofá, tava todo mundo aqui, ele Ele não queria chegava, saber. levantava minha camisa e mamava. Ainda mamava um, mexendo no biquinho do outro. Assim, ó. Eu Sintonizando pra ele, não dava, né? Eu falo que a gente viajou muito na época que meu esposo ficava em Itaqual fazendo as obras, e a gente ficava, né? Porto Velho, Vai e Itaqual, volta, vai e Porto Velho, volta. Itaqual. Eu falo, todos os carreteiros dessa BR viu meu peito, porque o Miguel, quando não tava no outro, quando não tava os dois pra fora, ele mamando, mexendo no outro, pequeno, bebê, assim, de
1 ano e 2 meses, mas ele mamava. E aí não era nem por necessidade, ele já era super nutrido, alimentava super bem. O café da manhã, almoço, janta e os 2 lanches, né? Fazia Mas ele normalmente. fazia por afeto. Assim, ele. É porque, psicologicamente, se tiver algum psicólogo depois eles me corrigem, mas eu estudo muito sobre o comportamento, né, essas coisas. A criança, quando ela sente, tipo assim, um vazio, porque bate, a gente sente ansiedade ou preocupação. A criança sente um vazio. Aí quando ela tem um vazio, ela procura o afeto da mãe. Aí é o peito, aí às vezes é uma naninha que ele gosta, né? Algo que deixe ele confortável psicologicamente, né? Ó, e aí com 1 ano e 10 meses eu sentia necessidade, porque o Miguel fazia isso em qualquer canto e porque eu já precisava voltar efetivamente a Na trabalhar. ativa. Eu já estava com essa decisão e eu já sentia que ele estava preparado, tanto que ele não sofreu no desmame. Assim, eu falo que o Miguel, ele é tão abençoado, assim, porque tudo foi tão fácil com ele, tudo, né? Todo o processo, porque você sabe que é um desafio de desfraude, é um desafio. Já desfraudou? O Miguel, completamente, Ô, com 2 mulher. anos de idade. E O na meu eu guerra. sei, é difícil, mas cada criança é uma criança. Antes de ser mãe, né? Eu vi uma criança assim com 3 meses, com 3 anos correndo pra lá e pra cá, e de fralda, e todo tempo de fralda. Meu Deus, essa menina desfraudou. Pra que Né? isso? A gente julga, né? Aí Fia, se ela coloca depois. fraldona, eu tiro a fralda, comprei calcinha, ela só olha pra mim assim, ela, mamãe, precisa ir no banheiro, depois que já usou a fralda, eu, parabéns, né, já tá, pelo menos tá pedindo pra ir pro Mas o Miguel eu banheiro. deixei, assim, ele fez, acho que xixi, mas só que o Miguel é muita criança. Ele fez xixi uma vez na cuequinha, e ficou molhado, e ele percebeu que tinha que tirar o pipi pra fora e fazer. Aí ele fazia. A dificuldade que a gente ainda teve durante o processo foi que ele não sentava no vasinho, no vaso, nem no troninho, que eu comprei primeiro o troninho, né? Porque eu já tinha, quando eu comecei a fazer, eu já estava com um processo de diagnóstico dele de autismo, então eu tinha todo aquele cuidado para não levar as coisas de uma vez para ele. Mas é tão abençoado que ele aceitou tudo muito rápido, assim. Ele só passou um bom tempo, eu acredito que uns 8 meses, fazendo o cocô no troninho em pé. Ele fazia em pé, não sentava. Tinha que fizesse ele sentar. Até que um belo dia, na terapia, bateu vontade de fazer cocô. Eu falei, agora? Fazer o 2, né? Já lascou. Falei, agora, meu Deus, o que, que a psicóloga vai fazer? Porque ele tava com a psicóloga, né? E aí ela falou, vamos ali com a titia. Aí foi quando no banheiro. Só sei que ia entrar lá, não passou 10 minutos, voltou. Aí quando ela saiu do banheiro, eu falei assim, não fez, né? Que na minha cabeça, ele não vai sentar naquele vaso e vai fazer um escarcel ali, todo mundo vai olhar. Aí ela não fez. Só entrou. Aí você, Aí eu fiquei assim. Aí eu fiz, mas ele fez aonde? Será, meu Deus? Será que ele fez no vaso? Aí eu fui lá ainda checar. Porque a sala dela era bem perto do banheiro. E ela só entrou, só falou, fez, não deu satisfação e entrou com ele. E aí eu fui lá, olhei, eu falei, meu Deus, será que ele fez no aí você, mas será que essa mulher não tá mentindo pra mim? Não, aí eu falei, o Miguel fez no vaso, sentou, ela falou, sentou. Eu falei, ele não. Não, ele não quis. Eu falei, a titia tá aqui, a titia te segura. Eu só segurei na mão dele, ele ficou sentado segurando na mão dele. E daí em diante, nunca mais. Cheguei em casa, até escondi o troninho já. Eu cheguei em casa escondendo. E ele se sentava no vaso como se nunca tivesse tido problema pra sentar. Tipo, eu nunca usei fralda e tá tudo bem. Aí hoje é uma bênção. Ele vai sozinho, ele só fala, mãe, já terminei. Ela graça. Aí eu vou lá. É assim. Chega nesse patamar ainda. Vai chegar. Tá, e agora me diz, como é que foi quando você recebeu o diagnóstico? O diagnóstico. Vamos lá. Quando eu falei, né? Já tem casas na família. Quando eu engravidei, meu esposo, principalmente, ele ficou bem assim. Ele, ai, vai, porque tem. E tinha uns primos dele que em graus severos, né? De autismo. E aí eu falei, não vai ser. Aí tá. Miguel foi aquele bebê super rápido em aprender tudo. 3 meses olhava, ria e balbuciava com 4 meses. Com 5 meses sentou, ficava sentado, engatinhou com 5 Aí eu falei, meses, não, que tá é tudo normal, não tá tem aí, nada. a pediatra também falava, esse menino grande, né, o crescimento, comendo bem, mamando bem. 6 meses de introdução alimentar, não rejeitou nada, perfeito. 9 meses, mamã, papá, dadá, neném, tudo isso ele chegou a fazer. Aí chegou 1 ano, nada. Parou tudo que ele fazia de falar, se Estagnou. comunicar, parou. O contato visual que ele tinha, e talvez eu nunca tivesse percebido, assim, mas olhando os vídeos hoje, que eu já sei, ele tinha pouco contato visual, no sentido de quando eu chamava Miguel. Ele olhava, mas não era todas as vezes que ele olhava no meu olho quando eu falava com ele, Miguel, o filho, o neném.
Que nem ele olhava quando até os 6 meses de idade, quando eu brincava com ele, fazia qualquer gracinha, ele olhava super no olho. Amamentava aqui olhando pra mim, brincando comigo, escondendo, botando a mãozinha e tirando. E aí, né, parou, só apontava. Ele queria água. Aí, em vez de ele falar, abrir a boca pra falar, ele fechava. Ele tinha um gesto de fazer com a boca cerrada. E aí eu nada, e eu, meu Deus, né? 1 ano e 2 meses e nada. E eu já me preocupando, porque não é que toda criança tem seu tempo, mas tem umas coisas que tem o limite do tempo. Como começar a falar as primeiras palavrinhas. Se o teu bebê até 1 ano e meio ali não tá dominando pelo menos 10 palavras do dia a dia que ele precisa, papai, mamãe, dá. Não, porque a primeira que eles têm que aprender a falar é um não, né? Você procura o pediatra e fala que ele não tá falando, e aí ele vai observar também que essa questão do contato visual é muito importante. Porque quando o Miguel estava assistindo televisão, por exemplo, um desenhinho, e eu chamava Miguel 9 vezes, 10 vezes, às vezes Tava ali, 10 vezes, o Miguel olhava concentrado. 3. E uma criança em desenvolvimento regular, ela tá brincando, mas ela domina o olhar. Ela olha. Se alguém chamar, ela tá aqui com o brinquedo na mão brincando e ela olha. Né? E depois de todo esse processo que eu também tenho esse aprendizado, porque eu não tinha. E eu ficava buscando fugas para Pra não aceitar o diagnóstico. hoje eu tenho esse aqui para não aceitar, porque mas ele faz isso, mas ele faz isso super bem, mas ele não anda na ponta do pé, mas ele não abana a mãozinha assim, porque tem, né, a estereotipia, a maioria deles é abanar. E aí algumas coisas não fazia e começou a fazer. Do nada, ele passou bem uns 15 dias andando de pontinha de pé. Aí você Eu, fala, meu Deus, até gravar pra minha irmã, mano, o que o Miguel tá inventando agora? Andando na ponta do pé. E aí, quando eu ia dar sermão nele, conversar com ele, em vez de olhar pra mim, ele virava a carinha, pra não olhar. E aí, que mais? Não falava de jeito nenhum, entendia tudo mas alguns comandos não obedecia, por exemplo, sentar, vem cá, sai, para, entendeu? Os comandos básicos que a criança com 1 ano já está dominando. Foi aparecendo os primeiros Sim, sinais, o assim. esposo com 1 ano e meio falou, amor, tem alguma coisa. E eu já, dentro de mim, eu já tinha, só não tinha falado para ele. Por quê? Porque para mim era muito mais difícil levar isso para ele, porque lá atrás ele já tinha insegurança com isso, né? Na minha gravidez ele tinha me falado isso. Eu falei, vai se confirmar a insegurança dele, que ele falou, né? Eu queria que não fosse. Ninguém quer, a verdade é essa. Ninguém, eu quero, não quer, porque a gente vê filho principalmente na parte da saúde, que não é uma doença, autismo, né? Mas você quer perfeição na parte de desenvolvimento. Você quer que seu filho seja, né, que cresça e evolua perfeitamente. E aí, com 1 ano e 7 meses, eu procurei um neuropediatra, que é o profissional que é adequado. Você tem que ir atrás dele. Se você desconfia, se você vê esse tipo de situação, que ele não olha, ele evita contato visual, ele não brinca corretamente com os brinquedos. O Miguel pegava um carrinho e ele só ligava em enfileirar, ou empilhar assim, ou brincar com a rodinha. Ele não tinha a brincadeira usual do carrinho, que é fazer zoom, zoom, pegar o avião e vrum, vrum, não fazia isso. E aí levei. Aí entrou com as terapias, né? Que entra a equipe multidisciplinar, que é a psicóloga, a terapeuta ocupacional e a fonoaudióloga, porque ele tinha o atraso de fala. Uhum. E aí, com 3 meses de acompanhamento, cada um manda um relatório desses 3 meses de acompanhamento para o neuropediatra e ele avalia e dá o laudo. E aí foi com 1 ano, que ele foi diagnosticado. 1 ano não, 2 anos, né? Em qual grau? No primeiro diagnóstico que a gente fez, ele enquadrou em 2. Por quê? Porque o Miguel estava com 2 anos e não falava. Então, ele era ainda não verbal, né? Compreendia muitas coisas, tinha essa questão, já estava no desfraude, então tudo isso é levado em consideração, a autonomia da criança. A parte da socialização, brinca com outros coleguinhas. E aí até achava também, tinha muita gente, muitas mães na época da pandemia se questionando, né, se o filho era autista ou não, porque não teve contato com outras crianças. Realmente, o Miguel não teve experiências sociais. Por não ter essa experiência, aí teve criança que ficou retraída. Eu achava. E era uma fuga, né? Eu falei, não é isso. Foi porque ele não
Não teve, não foi para parquinho, não tem priminho para ele brincar, então ele não vai procurar a criança, ele vai chegar. O Miguel, com 1 ano e meio, ele chegava aqui, Eu queria ver o que tem de brinquedo traz a pra ele mãe, ele brincar, não. explorava aqui, ele não dava atenção conversar, brincar com você, ele queria objetos, coisas, pegar tudo, e para e não parava, e ia andando e ia em frente além. Tem um episódio em abril de 2022, a gente foi para um aniversário da minha avó, no Acre, sítio lá. E aí o Miguel super feliz na casa da minha mãe, e aí, né, o aniversário da minha avó era na casa de um tio meu. Fomos na casa desse tio, o Miguel chegou lá. Ficou chateando na hora que chegamos, acho que porque tinha muita gente, o som tava alto. E não parou de chatear até a gente ter que vir embora. E aí, quando eu soltava ele no chão pra ele ficar brincando sozinho lá, ele pegava o caminho de volta pra casa sozinho e vinha. Vamos deixar. O som tava irritando ele, Eu falei, barulho. mano, vamos deixar pra ver se ele vai mesmo, porque era campo, tinha gado lá espalhado no campo. E a gente foi pegar lá perto do curral, porque ele ia embora, ele queria vir embora, entendeu? Mas ele não expressava isso, quero ir embora, não quero ficar aqui. Ele tinha 1 ano e 11 meses. Aí no mês seguinte, a gente concluiu o laudo, né? Dentro de mim, eu já tinha certeza. Quando eu fui com o Jean, que é o doutor Jean que acompanha ele, e ele é super. Assim, ele não fica te amaciando para te dar o laudo. Ele falou, mãezinha, lê os relatórios. Ele tem autismo. Você precisa do laudo já? Você quer o laudo hoje? Aí eu saí de lá, assim, sabe? Quando você sai. Tem aquele nó na garganta, sem saber o que fazer, parece que tá tudo Eu escuro. só cheguei, entrei no carro, assim, com minha esposa, e falei, tá aí o laudo. Né? Que eu não tinha nem o que. E aí ele ficou calado, em completo silêncio da clínica até em casa. E eu confesso que eu chorei, assim, porque você não quer. E você tem muito medo do que, por exemplo, o Miguel, quando concluiu o laudo, ele colocou, mãe, eu vou colocar nível 2, nível de suporte 2, porque ele apresenta até o momento pouca ou quase nenhuma fala. Tudo bem. Mas isso pode evoluir, isso pode mudar. E aí começa a ver Já vem aquela vídeo, apreensão, começa a ver medo. coisa na internet, autista não verbal, tem criança que não fala nunca, que não vai falar nunca, nem quando virar adulto. Entendeu? E aquele medo bate. E eu falei, não, senhor, mas meu filho não vai ter, eu vou fazer tudo que tem que ser feito. E ele vai falar. E se não for também, o senhor vai me preparar, porque eu não quero desmoronar, né? E aí comecei ir fervorosamente a todas as terapias, né? Porque ele já estava fazendo. Então ele passou mais alguns acompanhamentos, que foi a psicomotricista, que é para aprender, botei na Coordenação natação, motora. coordenação motora, coloquei na natação, falei, vamos botar para a escolinha também, para ter contato com outras crianças. Aí eu já nem queria mais saber de coronavírus, de gripe, de nada. Queria que ele tivesse contato para ver se desenvolvia, né? E aí, foi com 2 anos que eu coloquei? Foi 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses ele entrou na escola. Eu já estava fazendo natação super bem, era o 01 da natação. Né? Em tudo que eu coloquei o Miguel, assim, ele desponta. Não tem dificuldade com isso, mas dava muita briga. Não sabia compartilhar objeto. Para a idade é esperado também que não compartilhe, tá? Mas quando tem, o TEA é pior. Eles têm mais aquele apego, né? E durante todo esse período, você sentiu falta? Tipo assim, qual a informação que eu acho que foi mais próximo para você identificar tudo isso e conseguir solucionar, que você sentiu falta, assim? Porque na internet a gente fica difuso. Hoje tem a doutora Ana Beatriz, que eu sigo ela é referência nacional, e quando eu comecei a pesquisar, ela aparecia muito em vídeos. E eu senti muita segurança, acho que de ver que ela realmente conhecia de fato, mas não tem, assim, o autismo não era tão falado, né? Nossos pais, os primos, nossos pais, a família dos nossos pais à época, eles não falam sobre isso, assim, não tinha ninguém. Ah, mas onde que surgiu isso? Porque tá De surgindo repente fala que agora. surgiu da noite pro dia, mas não é. Se a gente for encarar, Aí eu falei, pai, o tio fulano de tal, o que ele é então? Se não é autismo, aquilo ali? Ele só não é diagnosticado, porque não tinha diagnóstico. A verdade é essa. Tá aumentando? Tem mais casos? Tem muito mais. A verdade é essa também, que aumentou. Talvez tenha ligação com os transgênicos, não sei. Mas a verdade é que também existia antigamente, só não existia laudo. Era laudado aquele severo, que aí muitas vezes confundia até com esquizofrenia. Laudava com esquizofrenia e achava que era isso, e não colocava autismo. Né? E o que mais, assim, acho que
Tem muita informação errada na internet. Se não encaixar em 19 desses subtipos, não é. Porque a criança tinha, por exemplo, não olhar, andar de ponta de pé, não é. Às vezes, Só é autista se você se tiver fizer isso, assim, isso, assim, 19 assim. coisas, Se não, 19 se não for, características. não Eu lia muito isso. Aí não, ele faz isso, então não é. Descartando, né? E isso é errado. Porque cada autista é único. E mesmo no mesmo nível, por exemplo, o Miguel é nível de suporte 1. Agora vai até mudar a OMS, né? Mudou aí toda a classificação do autismo. Vai ter 7 subgrupos dentro do autismo. Isso vai melhorar para quem é mãe de autista? Ou vai piorar A a situação? interpretação piora. Piora porque, por vai exemplo, eu exigir que li seja para vir mais? falar com você e eu nem consigo falar os 7 subgrupos aqui porque eu não tenho de cabeça. E eu estudei para vir aqui falar com você. E quando era só nível 1, 2, 3, ainda é, né? Ainda não está em vigor. É mais fácil você falar. E extinguir de vez também todo mundo é autista e pronto. Não dá. Porque não tem como eu chegar para uma mãe de autista de nível suporte 2, 3 e comparar com o Miguel, que nível 1, né? Porque o Miguel tem autonomia. Eu tô aqui com você, o Miguel tá aí com o padeiro andando pela cidade, em shopping, em qualquer canto, vai para todo canto, come qualquer coisa em qualquer lugar, entendeu? E tá tudo bem. Ele tá tudo bem. Então, e tem crianças que não suportam. É ambiente Barulho. diferente. Miguel gosta. Hoje ele vinha com o cara que nós ia para o aeroporto para ir ver o show do Beto Carreiro dos Hot Wheels. Vamos para o aeroporto, né, mamãe? Eu falei, Confia. confia. A gente tá chegando. Mas é isso. E quando esse tipo de informação mais precisa, mais detalhada, a rede, né? Porque internet, beleza, todo mundo tem internet hoje em dia. Mas é um vídeo que prende informação assim? Não prende. A verdade é essa também. É porque eles já começam assim. Para quem cria conteúdo, eles não sabem ser assertivo. Eles vêm com toda aquela ladainha, enrola, enrola, enrola. Você entra no vídeo, aí você depois fica martelando a cabeça sozinho, você vai procurar mais vídeo, e não tem, tipo, é sem fim. E hoje em dia também tem como a vida de todas as crianças está muito exposta na internet, a maioria dos pais filmam muitas crianças, mostram as crianças, grandes personalidades, como a gente vê, aí começa também. Tudo é autismo, né? Começa o apontamento. Você sofreu isso? Tudo é autismo. Não, acho que as pessoas tinham, por respeito, talvez. Teve uma tia minha, porque ela chegou para mim e falou: filha, acho que tem que continuar, tá fazendo os acompanhamentos, porque eu acho que ele é, porque os 2 netos dela são, então ela tem a mesma habilidade que eu tenho, talvez, hoje, de identificar. Não é habilidade, é que eu tenho intimidade com as características. Eu tô todos os dias não, segunda, quarta e sexta, desde os 2 anos de idade do Miguel, desde 1 ano e 8 meses, dentro de clínicas, fazendo as terapias, convivendo com uma gama de crianças que fazem as terapias nos mesmos horários, que são completamente diversas uma da outra, então eu consigo olhar assim e ver. A gente tem casos, assim, amigos e família, que os pais não aceitam de jeito nenhum. Você vê que e o pai, às vezes, tá naquela negativa. Você acha que entardecer o tratamento prejudica a criança? Demais, demais. Eu falo porque eu vou falar bem a verdade, eu vou falar eu como mãe. A Estela teve um retardo muito grande. Só que eu levei ela na fono e a fono falou assim, ela não tem nada, isso é coisa da sua cabeça. Eu levei na pediatra, não, mãe, é normal. Só que daí vinha os amigos martelando, ai que a menina não fala. Ai que a menina... Aquilo ia me irritando um tanto, que você não Principalmente que comparar fulano com 8 meses começou a falar. Tinha muito isso. Porque eu, A assim, minha eu com sogra 6 fazia meses muito eu dava. isso sem perceber. Ela não fazia por maldade, eu sei. Mas ela comparava muito, né? Eu odeio a Que o meu esposo, comparação. ele foi tipo um menino prodígio. Ele começou a andar com 8 meses, ele falou com 8 meses, entendeu? Então Aí eu fico assim, tipo, não tinha parado de dormir. ela Pode tirar uma fato se você quiser, para encostar melhor assim, porque é melhor para sentar. ela fazia essas comparações sem perceber, né? Porque os filhos dela lá... E você pode perceber que atualmente a gente, por ter tanta informação, os pediatras passar tanto como que é o script, como que deve ser feitas as coisas. Todo mundo virou neuropediatra e todo mundo quer dar E aí diagnóstico. agora também a gente acaba com tanto kikiki com a criança que parece que às vezes a gente acaba atrapalhando, sabe? Que não deixa a criança ter tanta autonomia, porque a gente quer cuidar tanto. Eu percebo que também, se o Miguel, por exemplo, tivesse sido criado lá no sítio com o meu irmão, que meu irmão mora lá no Acre, do jeito que ele cria os filhos dele, talvez muitas das coisas não teria nem
Tinha passado despercebido, assim, de boa. Porque é uma criação mais assim, deixa a vontade, vai, entendeu? Livre, assim, né? Livre, Deixa aprender, deixa cair, que vai levantar. É porque a gente que é mãe e ao mesmo tempo a gente tem uma carga de trabalho, a gente fica, tipo assim, tenta dar o melhor pra criança e proteger a criança de muita coisa. A gente quer proteger, E a e às vezes proteção, o às vezes, excesso de de proteção. zelo, né, de acabar atrapalhando. Então, com certeza, essa questão do diagnóstico, quanto antes, é melhor. Antes dos 2 anos, principalmente. Eu sou assim, eu senti, tipo assim, quando eu olhei a Estela, andando a pontinha do pé pra lá e pra cá, eu bem de boa. E dentro de mim, a pessoa sente. Sim. E eu levei na pediatra, não, é coisa da sua cabeça. Tá bom, então. Falava com a Estela nada. Aí ela pegou, tipo assim, ela demorava a falar. Ela falava, mamãe, papai. Aí tinha o meu cachorro, ela era Bel, Ia, que é a Zoe Maria, outra cachorra. Aí a Amy, neném. Então ela falava assim. Aí eu falava assim, e tentava falar com ela, água, uma Para coisa fazer assim. palavras, né, montar, tipo, Mas ela quero não, água, quer água, não monta. quer abo, né? Aí ela pegava e falava assim, falei, tá bom então. Eu fui ficando na minha. Aí começou os amiguinhos, pipi. Um dia eu me irritei de um tanto, que eu olhei pra cara da pessoa e falei bem assim, tu tá pagando a conta aqui de casa? Não, eu falei, com perdão da palavra, vai tomar no seu cu e deixa minha filha quieta, da minha filha sei eu. Só que aquilo tava me causando uma angústia tão grande que a gente se sente pressionado, sabe? Cheguei num ponto que, tipo assim, eu olhar pra minha filha e falei, poxa, minha filha é perfeita. Porque parece que estão tentando te validar como mãe. Ela tendo um diagnóstico ou não tendo, é minha filha e dane-se. Aí levei de novo na fono. Falei, mas não pode. Falei, olha, ela faz isso, ela faz isso, ela faz isso, ela faz isso. Meu, calma, faz parte do desenvolvimento. Eu, tá bom então. Aí eu, agoniada, a menina não falava. Aí eu falei, vou apelar pra simpatia, né? Porque essa menina vai ter que falar. Do pinto, você me contou. Peguei o pintinho, Dania, traz um pintinho. O pintinho, piu, chegou para descer o pintinho. E esse ela olhava assim, depois no outro já tava caçando o pintinho, nada. Na outra semana eu peguei e fui lá, fiz a simpatia da água de arroz. Falei, Estela, agora tu vai falar, né? Ai, meu. Aí peguei a água de arroz na sexta-feira e dei pra menina. Aí a menina falou, tomou que tem nada. A menina falou, falei, gente, não pode. E eu, tipo, ela falava a palavrinha picada de cima, não juntava. Eu falei, tá errado, tá errado, tá errado. Foi tá errado. E ela tinha quantos anos? Quase 2 anos. E eu surtando, né? Eu falei, eu tô surtando. Aí, de repente, do nada, eu dou um monte de treco pra Estela brincar. A fileira de brinquedo, E ó, a menina é coisada, vocês não estão... E o Michael, para com isso. Eu falei, mano, olha, a menina é coisada. Você tá a menina coisada? Ele, isso muda pra você? Eu falei, não. Mas por que eu chego lá, os outros falam que a menina é coisada, eu volto a menina coisada. Eu falei, não vai... Você começa com aquela paranoia, né? Aí eu falei, não, beleza, então. Aí falei pra madrinha dela, falei, a Estela faz isso. E a madrinha dela trabalha na saúde. Ela, não, meu, é normal, que não sei o quê. Aí a Estela começou a pegar a birra de barulho. Até hoje, ela vê qualquer coisa, ela, ó, que barulho é esse? Ó. Então ela fica assim. Então, assim, eu parei com esse negócio de ficar procurando tratamento, porque toda vez que eu pego a menina, levo a menina, parece que a menina em casa é uma coisa. Aí chega lá, a menina é outra. Aí eu, bicha, tu se faz, né? Só pode querer. Eu parei. Mas ela desenvolve, tipo, normal, ela compreende todos os seus comandos. A menina lê as cores tudo em inglês. Ela sabe o alfabeto inteiro. Desde uma época, ela estava começando a contar. Só que como você trabalhar demais, ela... Sabe que fechou pra mim com o Miguel, porque eu ficava buscando a negativa. Não, né? Porque... Só que o Miguel, com 1 ano e 10 meses, nós compramos uma tábua pra ele. Até na Amazon, ele é de fora, essa tábua. A tábua da alfabetização vem o alfabeto, vem os números, vem todos os veículos, assim, mais ou menos todos, né? Não é todos, mas em avião, terrestre, marítimo e tal. Todas as formas e em cima os números de 1 a 10 e um negocinho para você colocar a quantidade de argolinhas no pino. E uns peixinhos que você pesca ele com uma varinha magnética. E aí o Miguel, com 1 ano e 10 meses, não sabia pedir água, tipo, quer água, ele apontava só. Mas ele dominava aquilo ali. Você vê a diferença? A complexidade que é. Eu mostrei a tábua para ele num dia. Eu falei, não, isso é muito complexo para ele. Eu pensei, né? Não vai dar Não vou conta. ensinar agora. E eu só mostrei para ele num dia, A, B, C, D. Aí, passou na sexta, que foi o dia que a tábua chegou. Passou o sábado, nem peguei na tábua. No domingo, a gente pegou de novo para brincar com ele. Eu ia brincar com a pesquinha com ele. Ele foi pegando a letra e me entregando. Aí eu... Não, ele pegou a letra e colocou no lugar. Pegou o A, colocou no A, o B, colocou no B. Eu falei, não, ele decorou a borda, o formato, que é diferente de saber que o A é o A.
E aí eu falei, vou testar. Achei assim, né? Vou testar. Aí eu pegava porque eu tava ensinando ele a falar, já tava na fono, né? E eu tinha muito de levar, não sei o que. Eu pegava o A e T. Aí ele se enfesava assim, ficava estressado. Aí quando eu falava correta a palavra, e ele ficava feliz, e levava a minha mão para colocar lá. E eu percebi que ele conhecia o alfabeto, conhecia as formas dos veículos e os números, sem nunca ter expressado para mim que conhecia. E eu não sabia como ele conhecia, porque ele não expressava, ele não botava para fora, né? Porque quando a criança é super tagarela, fala, você vê o conhecimento dela. E eu falei, não, realmente. Porque ele domina isso com tanta... que é tão complexo para um bebê, né? De 1 ano e 10 meses, é um bebê. E não pede, me dá água. Quero, não, me dá não, porque o mi já é, né, mais difícil, mas dá água. Quero água. Não quero. Tipo, Estelinha era desse jeito também. Eu peguei um papelão, aí eu peguei, desenhei, porque eu queria que ela estivesse comigo ali brincando. Então eu fui desenhando as letras bem grandona e fui falando pra ela. Aí todo dia ela trazia o papelão pra mim brincar com ela. Então ela não falava. Mas aí eu pegava e mostrava pra ela, aí eu falava, que letra é essa? A, C, D, a letra. Ela falava, fala pra mamãe, abacaxi, ela. Não, não sei o quê. Não, e não. é o que hoje... Aí tá, Miguel, voltando. O Miguel teve o diagnóstico aí com 2 anos, com 2 anos fechou, começou a terapia regular, ficou 2 anos e 8 meses, começou a escola, porque lá ele começou na turminha de 2, mesmo tendo 2 anos e 8 meses, porque ele só faz aniversário em maio. É a resolução lá do MEC tem que ser até março. E aí, eu preocupadíssima. Eu falei, meu Deus, todas as meninas aqui tudo falando, e o Miguel aí também, preocupação. Meu filho, como é que ele vai se comunicar? E se acontecer alguma coisa, ele não gosta. Tipo, ele não vai saber me dizer, mamãe, me beliscaram, sei lá, cabeça de mãe, tudo passa. Mas mandei, falei, é preciso. O doutor Jean super falou, tem que botar numa creche, tem que ser 3 vezes por semana. Ou na escolinha, já botei direto na escolinha, que lá tem turminha de creche. E aí, 6 meses, assim, foi transformador. Menino que não falava nada, começou falando tudo, assim. Obviamente, ele ainda falava tudo muito com D, né? Um D, 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 um dá, 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 dá. Tinha uma palavra que sempre grudava, Tudo uma palavra grudava. assim. O D, ele tinha coisa com avião e com a lua antes. Comia o L. O L, Ela comia o L também. mas hoje em dia ele já domina o L, ele come o F. Ele não fala o F, ele fala EP. E tipo assim, fogão, ele fala fogão. Até a gente fala, qual é que é a palavra? Fruta. Formiga, filho, fala formiga. Eu falo pra ele, filho, fala fogo, ele, fogo. É sempre assim. Ele fala o P no lugar aí eu até assisti uma sessão uma vez da fono com ele, aí ela, Miguel, fogão. Aí ele, faz comida. Aí, Olha, ele errado, ele não. aí ela, fogão. Aí ele, queima a mão. Mas não queria falar, porque ele sabia que ele não tava conseguindo falar. E quando eu falo errado pra ele, eu falo fogão, e ele, não, fogão. Porque ele, na cabeça dele, ele tá falando certo. fogão. É que nem helicóptero. Ele falava etolório. Aí que eu falava etolório, ele, não, etolório. Eu falava helicóptero, ele sim. Ele falava sim. Mas agora ele comunica super bem, domina super frases, e faz chantagem emocional com a gente. Já regulou essa questão da comunicação dele para a idade dele. Só tá ainda o F, e porque ele comunicava com ele mesmo na terceira pessoa, né? Tipo, ele não falava assim, eu quero, o Miguel quer. Ele falava, o Miguel quer isso, o Miguel quer aquilo. Mas ele já tá corrigindo também, ele já tá dominando né? O eu com ele se colocar como uma pessoa que quer. Então, às vezes eu ofereço as coisas, Sim, filho, quer isso? conhecer. Filho, quer isso? Aí ele falava, Miguel não quer. Agora ele já fala, não quero. Aí outro dia eu ofereci para ele 2 vezes em seguida a mesma coisa. Eu já falei que eu não quero. Aí eu fiquei morta de feliz. Ai, meu Deus, seja grosso comigo mais vezes. Porque quando ele tá, né, avançando, assim. Eu querendo derrubar o trem. Deixa eu subir as perguntas assim. Que estratégia você tem adotado para lidar com tudo que você passou? Porque assim, a gente fala assim que, passei por isso, eu respirei. Mas sempre tem alguma coisinha que... Não, sempre tem. Existem mínimas coisas que do dia a dia que às vezes te pega, né, assim.
que alguém fala que te pega em algum canto, principalmente sobre o autismo. O Miguel, ele é muito comunicativo, ele é muito de tocar. Então, quando a gente está nos lugares, nos ambientes que tem muita gente, ele vai passando a mão em todo mundo, querendo abraçar todo mundo, que ele nunca viu na vida, ele é assim, de tocar. E aí tem aquelas pessoas que super, né, retribuem, e tem aquele povo que Olha, essa criança do tipo nada aqui. assim, e aí isso pega às vezes, por justamente saber que, poxa, é uma habilidade tão boa para quem é autista ter essa socialização, né? E às vezes as pessoas, eu sei que ninguém é obrigado a ser simpático com filho de ninguém, com criança de ninguém, mas pô, você não é simpático com a criança, você vai ser com quem, né? Você não solícito, não precisa nem ser simpático, retribuir um tchauzinho, um afeto de uma criança, você Não vai vai ser. fazer mal pra ninguém. Não vai. E aí, o método melhor também, terapia, né? Terapia, porque ninguém dá conta sozinho. E principalmente se colocar no lugar, tirar de querer ser perfeita. Às vezes eu me culpava muito por tudo. Ou nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, se eu estava sendo um pouco ausente, eu me culpava muito. Se eu não estava conseguindo acompanhar ele a fazer todas as tarefinhas da escola, eu me culpava muito. Mas, em contrapartida, se eu não estava conseguindo fechar tantos contratos por mês na advocacia, eu já estava me culpando que eu também não estava sendo uma boa profissional e tal. Então, terapia, porque é o que está resolvendo. E de que forma a sociedade e as instituições têm contribuído ou dificultado para quem é mãe de uma criança atípica, para uma criança, na verdade, né? Porque não dificulta não é para mãe, porque a gente é mãe, a gente dá um jeito. É. Mas para a criança, para o tratamento, para a inclusão, Dá um jeito até, por exemplo, até certo ponto. Eu, né? Raislane, Miguel, nível suporte 1. São poucas as coisas que eu preciso interferir a mais do que uma criança típica, que é uma criança que se desenvolve regularmente. Agora, uma mãe que tem um filho não verbal, que ele chega em qualquer ambiente, ele cai no chão em crise, segurando os ouvidos, ou então jogando a cabeça contra o chão, contra a parede, se mordendo. Essa mãe, ela não tem, assim, a mesma calma. calma. Essa mãe tem um nível de estresse que ela convive todo dia que não tá nem no script, eu acho. Então, e eu vejo o que mais pesa, não é nem as instituições não têm o trabalho de falar, de comunicar no dia, né, do autismo, tá lá. Todas as instituições fazem um post super lindo, ou fazem um evento em algum lugar, mas a prática do dia a dia. Os nossos representantes no Congresso Nacional não fazem um trabalho realmente de inclusão, de colocar, né, o Estado como um colaborador, aquele que pega na mão da mãe, do autista, para incluir na sociedade, dando o suporte que realmente funciona, um cuidador na escola, uma ecoterapia, uma professora, qualificação para os professores, né? Financeiro dos professores tem que melhorar, porque o professor que lida com esse tipo de estresse no dia a dia, mal remunerado, ele não vai saber tratar bem, né? Porque ele vai estar estressado, pensando em conta, pensando que o financeiro dele não está bom, que não vai dar. E se ele estivesse bem remunerado, estivesse bem assistido, bem capacitado, talvez ele lidava diferente, aquele autista seria melhor assistido, a mãe teria mais tempo de qualidade. Porque o que acontece muito, principalmente no começo, quando você tenta incluir a criança na escola, a mãe leva, quando dá 1 hora alguém liga. Tá tendo crise, vem buscar. Entendeu? E aí aquela mãe... Tipo, a responsabilidade é sua, te vira. tipo assim, É direito de uma criança autista ter um cuidador na na escola? escola, tanto particular quanto público é direito, e você pode exigir. Público, se não estiver cumprindo, o Ministério Público vai lá, não pedir, fez a solicitação primeiramente, leva o laudo, chegou com... Não é a escola também, se você não levar o laudo, ela não tem como adivinhar. Saber, né? Às vezes é muito visível, quando é nível suporte 2, 3. Mas se é às vezes passa despercebida, às vezes acha que é uma criança só elétrica, né? Uma criança mais levada, Hiperativa que tá ali. hiperativa. Então, tem que levar o laudo e solicitar. Solicitou, 15 dias, não atendeu? Ministério Chegou a Público. notificação do Ministério. Ministério Público. As mães escola particular, quando eu levei o Miguel, primeiro dia eu já levei com laudo e falei, ele precisa de um acompanhamento, de alguém que fique com ele, e ele tem até hoje, na turma, com ele.
Fala. Pegando essa pauta que tá falando, vai lutar algumas vezes agora sobre o autismo, né? Vai continuar esse negócio de grau? Não. Não, a gente falou sobre isso agora. E agora não tem mais esse negócio de grau 1, 2, 3. Eles querem ramificar, então eles querem expandir. 7 subgrupos, né? Então, aí quando você tem um áudio lá, eu penso assim, o filho é grau 1, então não é necessário. A forma que as pessoas pensam, grau 1, vai conseguir interagir com outras pessoas, não é necessário, o próprio cuidador especial só para aquilo. Esse cuidador tem experiência, tem estudo para que possa lidar com uma criança com esse tipo de especialidade. Tem, é para ter. Tem que ter, né? Mas a verdade é que se tivesse pelo menos qualquer pessoa só para olhar, para evitar que se machuque, já era um ponto bom, mas nem isso tem. Então, assim, é o O sono cuidador, ele tem que ser formado em pedagogia, primeiramente, porque geralmente aí se chama de neuropedagoga, né? Ou auxiliar de neuropedagogo, que é aquele que ajuda a ensinar, pedagogo professor, né? E ele tem neuropedagogo, que é uma especialidade nas neurodiversidades. São esses essas crianças, né, autistas, os que têm TOD, que é transtorno positivo desafiante. Alguns TDAH também precisam desse suporte, os que têm déficit de aprendizagem, né? Inclusive o autismo agora, nessa nova classificação da OMS, que passa a retirar o suporte nível 1, 2 e 3 para ramificar em 7 grupos, eles colocam assim, o autista com nenhuma ou pouquíssima, baixíssima dificuldade de socialização e comunicação e algumas comorbidades, como, por exemplo, a seletividade alimentar. Aí ele está naquele grupo ali, que tem né, acho que é F11, a sigla é F11, não sei o que lá. E aí o segundo, que tem média dificuldade de aprendizagem, né, de déficit de aprendizagem, e média dificuldade de comunicação e socialização, aí tá naquele. Até aquele que não tem nenhuma, que não aprende, que não desenvolve, parece que não aprende, e não tem nenhuma habilidade de comunicação, seja verbal ou não verbal. Porque existe aqueles que não, que o prejuízo social é tão grande que eles nunca vão falar, por exemplo. Nunca vai chamar, eles vão te olhar. Entendeu? Que eles vivem num universo só deles. eu tenho a filha de uma amiga minha, ela é assim, ela passa, tipo, 24, não vou falar 24 horas porque a criança tem que dormir, Então, com um fone de ouvido, no telefone e fone de ouvido. Telefone, fone. Onde quer que vá, é telefone e fone de ouvido. no mundo Então ela se particular. desliga do mundo inteiro, ela vai pra escola e às vezes a mãe dela, tipo, conversa com ela por tempo de atenção e tal, não sei o quê. Mas ela não quer, ela prefere viver naquele mundo dela ali, acabou. Porque é confortável para ela lidar só com ela, com o que ela domina. E ela não suporta barulho, pessoas, toque, nada. Às vezes é uma habilidade em jogo. Eles têm muito assim. Sempre as pessoas confundem que existia antes o Asperger, né? Que era, por exemplo, eles falavam que era aqueles que tinham super conhecimento, super dotados, né? E nem todo autista tem habilidades, né? O Miguel, ele tem facilidade, ele não tem déficit de aprendizagem, por exemplo, mas ele não tem habilidades, assim, isso é tão como um filho de um primo meu que, com 10 anos de idade, ele tem super dificuldade na escola de aprendizagem, mas ele sabe dirigir e conduzir qualquer máquina pesada, reta escavadeira, que você precisa, às vezes, fazer um curso de 6 meses para ter aquela habilidade, uma pessoa comum. E ele, só de ver, aprendeu. Sem nunca precisar de um professor para instruir ele. Empilhadeira, caçamba, trator, tudo ele aprende, assim. Desenvolve automático, Desenvolve. parece que é no automático, ele foi criado E para aquilo. crianças também, com nível de suporte, geralmente enquadradas no suporte 1 ou 2, que com menos de ter 5 anos sabem ler tudo, escrever, né? E não é comum. O comum é que a alfabetização de uma criança típica, com desenvolvimento regular, o aprendizado regular, comece ali dos 7 anos, aprender a ler e escrever. Fácil não é, né? Mas a gente vai levando, porque a gente é mãe. O que vocês aprenderam? Tendo uma criança, sendo um pai de uma criança atípica, o que isso agregou na vida do casal
um tolo. Porque eu pergunto porque às vezes tem casal que quando descobre, eles falam problema, né? Porque o tal do homem, tem homem que é assim, o problema, aí de repente o homem some e a mãe assume total responsabilidade sobre Graças a tudo. Deus que não. Óbvio que, como o meu esposo ele é engenheiro civil, tem uma empresa é uma construtora. A maioria dos contratos dele são no interior, inclusive em Cacoal, né? Então, óbvio que ele acaba ficando mais tempo longe do Miguel do que eu, que estou todo dia, né? Mas o suporte dele, contar, é 50-50, né? Ele ajuda e ele é compreensivo. Às vezes por estar no dia a dia, eu tô mais estressada, às vezes eu tô ali, não, isso aqui eu não vou fazer, não vou deixar. E ele vai lá e ameniza. Às vezes ele tá estressado, assim, e tá sem paciência. Mas ele não foi assim. Eu achei que ele ia ficar com essa coisa o problema, né? Porque o homem às vezes não consegue. Infelizmente, os homens, a maioria, né, não tem a habilidade de lidar com a frustração, com o desafio, como nós mulheres temos. Mas ele lidou muito bem, e lida, né? Ele lida muito bem, ele fala sempre, ele agradece, o Miguel não tem nada, ele falou. Miguel não tem nada, que isso que o Miguel tem não é nada, porque a gente tem uma vida, graças a Deus, comum, né? Tipo, fazemos tudo o que queremos, viajamos com ele. O que o Miguel tem é um detalhe. Tipo assim, às vezes o que torna ele mais especial. O Miguel é muito mais carinhoso, muito mais observador. Se eu faço a sobrancelha, ele chega, mãe, que linda você fez a sobrancelha, essa sobrancelha tá linda. E se eu pintar a unha, que você pintou sua unha, que qual é essa? E fica olhando, ele olha tudo, né? E quando olha a foto também, mãe, você é muito bonita, ele é muito carinhoso. E com o pai dele também, quando tá longe, assim, cheio de O Miguel saudade, ensinou bem... a proximidade, o amor e a Sim, a paciência. paciência. Ele foi o professor, né, da paciência. E com ele, a gente descobriu que nada, assim, nada recompensa, nada vale a pena se ele não estiver bem, se não estiver agradando ele, se não for... Às vezes a gente cria até expectativa, exemplo. Ele era apaixonado por aviões, numa fase ali dos 2 anos e meio. E aí ele dominava, já estava aprendendo a falar, ele dominava todos os modelos. Tipo, Firejet, em inglês ainda, né? Aquaplane, não sei o quê, jato, né, que era jet. Ele falava e todos que ia passando, ele gostava de ver esses vídeos que ia passando de todos os modelos de aviões e ele já dominava. Falei, e quando teve o negócio da base aérea lá, a demonstração, vamos levar, porque ele vai amar. Quem disse? Chegou lá, Nada. desinteresse total. Escondendo a cara assim na gente. Bem assim, escondendo o rosto. Não teve uma foto que ele foi escondendo o rosto e a gente se frustrou. Aí, por inexperiência, ainda você fica frustrado. E hoje em dia eu já, por saber, eu vou respeitar, vou ver se realmente é isso. Eu antecipo muito como que é as coisas para ele. Se a gente foi de novo, já foi super diferente. Ele já tá maior, né? E ele amou, entrou, tirou foto. Ainda o helicóptero em movimento, ainda dá susto ele um pouco, assim, mas não é aquela coisa da crise, né? E às vezes eu tenho medo de falar assim, porque parece que isso é com ele, mas infelizmente a maioria não, entendeu? Às vezes a maioria tem uma super crise ali, não vai nunca romper, vai ter muita dificuldade de romper. É que nem eu falei, a gente é muito abençoado, porque com ele tudo foi acontecendo e ele foi desenvolvendo, foi aceitando. Acho que, inclusive, hoje, com o Miguel, o maior desafio é a seletividade alimentar, porque ele come determinados grupos de alimentos só. Não aceita nem que seja um doce a mais, super melhor, diferente. O picolé magno o magno da Nestlé, que é tipo, super gostoso, ele não aceita. Ele quer o frutilezinho de morango, Que é que branquinho é por o dentro. branquinho por A dentro. Estela também. Ela só gosta daquele. Você dá às vezes eu dou corneto pra ela. Ela lambe o corneto, aí joga lá, aí ela picolé de morango. Aí eu vou lá, pego o de morango, ela só gosta daquele. Ele gosta daquele picolé de morango. Cor vermelhinha, assim, de doce, ele gosta muito. E ele antes tinha muito isso, e até hoje. Se a comida for escura, assim, ele tem meio que nojo, já vai... Que nojo. Eu tô vendo você falando, tô vendo a Estela todo dia falando isso. Ele é assim. Ela olha uma coisa assim, que nojo, tá sujo. Mas ele é um menino, eu falo que ele é um menino muito, muito barato. Porque o que ele gosta de comer? Arroz, farinha, feijão e macarrão. É isso. Porque minha filha come. É o que agrada Aí ele. ela chega meio assim, aí a gente vai dar comida, outra coisa, ela não come. Carne. Aí ela come
é ovo e macarrão. Ou então arroz, feijão, macarrão, Ela já mas tem que come ter macarrão bem. todo dia. Ela já come, ou pelo menos, ou, né, a grande questão com o Miguel é a inserção da proteína no cardápio dele. Ele Porque ele não proteína, come o ovo se ele estiver vendo. Como que eu consigo dar ovo pro Miguel, por exemplo? não tem como fazer Eu- omelete? Tem que estar imperceptível na comida. Como que eu consigo deixar ele imperceptível? No cuscuz. Que eu pego o ovo frito ou então cozinho, pego o processador, faço ele virar micropartículazinha desse tamanhinho, aí coloco no cuscuz e geralmente eu deixo para dar essa refeição. Ó, tá vendo como que é um trabalho a mais? Para mim já não é, porque é simples fazer isso. Mas tem que ter esse cuidado a mais. Aí eu, à noite, coloco ele, desliga a luz, deixo só a luz da TV ou a luz da cozinha assim, e dou para ele na mesinha dele lá na sala, que aí ele come e não vê que tem ovo branco ali no meio. Entendeu? Porque se tiver... Aí ele come. Se tiver pedaço grande, ele sentir a textura, ele já joga fora. E não é, é frescura, se o menino passasse 5 dias sem comer, eu duvido se ele não comia. Não come. Essa coisa do autismo, a seletividade alimentar, ela é tão séria que muitas mães foram fazer isso para tentar, de um jeito bruto, fazer a criança mudar. Como que é o termo quando a criança fica com baixo açúcar, que perde o açúcar e fica ficando desnutrida? Ai, gente, calma. Calma, vem, ele tá na ponta da língua, mas não Foi sai. ficando desnutrida. As crianças ficam desnutridas, até desmaia. Ô, Senhor. Agora não é Hiperglicemia. hipoglicêmico. Hipoglicêmico. É porque hiperglicemia é quando tá muito, é hipoglicêmico. Hipoglicêmicos ficaram a ponto de desmaiar e parar no hospital, mas não comeu. Porque não é besteira. É como se querer te forçar a comer uma barata viva. Entendeu? Para eles é A isso. criança cria o bloqueio, deixa de E se só alimentar no piora. geral. Aí, às vezes, o que ela já comia, ela não vai passar a não comer. Então, tem que ter todo um trabalho com um psicólogo ou um nutrólogo, um nutricionista. Nem nutricionista é essa área. A verdade é que essa área é sensorial, né? Tem que ter todo um trabalho sensorial, porque às vezes aquela criança tem distúrbio sensorial. E aí tem que começar a fazer ela romper os bloqueios, começa com um determinado alimento e vai. Miguel, assim, um dia desses com muita... Eu falei, vamos pedir um cheeseburger, um hambúrguer. Aí, como ele assiste o Bob Esponja, e tem o hambúrguer de siri e tal. Aí ele, hambúrguer, não sei o quê. Eu falei, o Miguel quer qual? Aí ele do M, que é McDonald's, né? Eu falei, vamos pedir. Eu já sabendo, pedi só um. E pedi o sorvete que ele gosta. Pedi um refrigerante pra mim. Chegou. Ele, só pela emoção, assim, de ver que lá eles comiam, ele deu uma dentada. Ele botou aquilo na boca, parecia que ele tinha colocado uma pedra, assim. Ele ficou mastigando aquilo um tempão. Mas não queria jogar pra fora porque ele tava assistindo e ele queria me provar que ele queria hambúrguer. E aí ele engoliu aí, mãe, já tô satisfeito, já enchi. Ele falou, Barriga cheia. aham. Mas ele não comeu mais. É a Estela com bacon, ela não suporta bacon. Aí eu pego e falo, não, você vai comer. Aí ela coloca a comida na boca, ela sente o gosto do bacon, aí ela fala, Ela gosta de começa. calabresa? Calabresa gosta. Miguel ama calabresa. Agora um bacon, assim, não Se o tem quem Miguel- faz ela comer. Por ele comia calabresa todo dia, né? Mas eu sei que faz mal e não dou, porque... Salsicha. Eu Nunca pego dei, salsicha, não sei. ferventa a salsicha, né? Eu chego, coloco na água, começo a ferver um pouquinho, desligo, tiro e coloco na vasilhinha, que eu não dou crua. Aham, Aí, só que pra toda a salsicha tem uma recompensa. aham. Então, assim, você quer a salsicha? Quer, então você vai comer o brócolis. Você come o Ela brócolis. come O quê? brócolis? Desde Então os tá 6 ótimo. meses. Miguel não come nenhuma verdura. Tipo, nenhum... Trabalha a troca. O que ele gosta de vai. comer? Não vai de jeito nenhum. Ele bota na boca, é sensorial. Ele bota na boca, quando ele sente a textura, ele vomita. Aí, às vezes, eu estrago toda a refeição, entendeu? Ele come ainda a abóbora, se tiver esmagada no caldinho de feijão. A batata doce, se tiver esmagada no caldinho de feijão. Sem ele sentir a textura. Mas se tiver a textura... Carne moída. Ela amava carne moída. Miguel Hoje em também. dia ela não come mais. Não come. Eu pego, se você pegar carne moída no arroz, ela só vai assim, ó. Uhum. Eu Se paro tiver com um isso. pedacinho desse tamanho, assim, um carocinho de carne moída, ele percebe na comida. Como pode? Aí eu falo assim, É mas sensorial. aí eu, Estela, mas você come milho, você come pipoca, você come feijão. O Miguel Mas pipoca. não come, mano, não come, não tem que fazer. E ele é muito assim, o feijão, por exemplo, não pode estar super mole, tem que estar meio... Ao dente. Aí eu pego, A aí eu fico textura, com né, medo que às eles vezes dela escutam engasgar, croque. aí eu fico dando uma cortada assim, né, porque eu sei que ela vai mastigar, eu fico com medo, que eu sou a doida paranoica, né? Não. Aí eu, vai que, mas come
com muito Pois custo, é, mas então come. hoje em dia o desafio maior, assim, que Senhor, a única coisa que eu peço é que ele se mantenha assim, saudável, forte, crescendo, amoroso, e vencendo essas limitações que é justamente a paciência, lidar com as quebras de padrões, né? Que o padrão se ele chega e costuma colocar a bolsa em cima de uma mesa, por exemplo. Muitos autistas têm. Ele quer todo dia chegar e estar em cima daquela mesa, não de outra. Se ele tá ali, ele fala, mamãe, ele vai vir abraçar mim. Se alguém abraçar ele no meio do caminho, ele se irrita. Porque ele estava vindo, projetando para me abraçar. Né? Então, tudo isso, a gente, com as terapias, vem evoluindo. Mas a seletividade é uma coisa que está ficando, assim, vem se perpetuando. E a esperança é que, né, com as terapias, com todo o trabalho que a gente vai fazendo, eu tenho fé que ele vai ir evoluindo e agregando mais alimentos. Se ele agregasse uma proteína, já tava bom. Um peixinho, Não come. o filé de dourado frito lá do Recanto do Tambaqui, ele come as bordas, que tá bem crocante. Ele come, mas tem que falar que é torresmo. Isso aqui é croque-croque, que a gente chama, né? Torresmo de croque-croque. Se falar que é peixe, ele diz que não pode Já comer tentou peixe. comprar? Tem um whey que é para criança, que tu Ele, bate com banana, aham, leite, alguma coisa? ele pode. Só que a ideia é tentar dar fontes de proteínas, assim, naturais, para ele vencer a textura. Sim. Porque proteína ele ingere, porque ele come muito queijo, ele come os iogurtes lá, o petite da Danone, e ali tem muita proteína naquele potinho daquele tamanho, de 9 Aham. gramas. Ele ingere proteína, mas não diretamente do alimento, vencendo a textura, entendeu? Tipo, nenhuma verdura, nenhum legume que tenha. É. Porque brócolis tem uma carga de proteína absurda. Eu consigo dar, por exemplo, o suco de morango batido com beterraba, colocar uns pedacinhos de beterraba sem ele perceber, consigo dar. Mas é toda, entendeu? É toda uma engenharia por trás para poder dar certo. Só a gente que tá ali é, convivendo, a gente sabe como é que o trem anda. Um dia desse, a mãe de um coleguinha dele da sala de aula falou assim: tu manda suco natural todo dia, que é, né, pro lanche dele. Eu falei: todo dia. Porque ele não toma Kepo, uma coquinha. Eu não dou. Pra Estela eu prefiro não dar. Esses dias eu comprei aquele. Nesse calma, eu comprei o zero lactose. Porque o zero lactose, automaticamente, como tem menos lactose, eles colocam menos açúcar. Aí eu falei, eu vou levar. Porque daí eu vou ver se ela, né? Uhum. Ela abria a caixinha, ela colocava na boca, ela, nossa, suco de chocolate. Eu, aham, suco de chocolate. Ela dava uma golada e deixava ter lá. Aí eu falei pro Danilo, leva pra tua casa, que vai ficar estragando. Ela não toma. Graças a Deus. Então, Bom, e eu também. ela não toma refrigerante, não toma nada de água com gás. Não, refrigerante, não come skin, não come aquela pipoca doce, não come. Ai, nem a pipoca, Não come quase. Muito raro ele comer bolacha recheada. Então, assim, por mais que tenha seletividade, graças a Deus que o que ele Come mais come é saudável. saudável, né? Tipo, é comida de verdade, é arroz, feijão, macarrão, farinha, ou é banana com leite em pó, ou de manhã cuscuz com ovo do jeito que eu faço, o pão com requeijão, ele ama requeijão. Então passa requeijão, tudo ele quer requeijão, tu passa requeijão. Então, fonte de proteína ele ingere, entendeu? Só que não da origem animal, assim. Não é que eu queira que meu filho... Aqui, às vezes, vai que ele, desde que nasceu, escolha não comer animal, vegetariano, sei lá. Né? Diretamente, porque ele come queijo, então Vem, que é vem de animal. Mas que ele comece outras coisas. Por exemplo, a ervilha, né? Que também é uma fonte... A aveia pura, a quinoa, essas coisas. Não, mas daí você tá apelando. Pois é, mas alguns comem. Esses negócios é muito ruim, mano. Mas alguns comem, assim, geralmente os que não optam por, que tem problema com a textura da carne, da proteína, do frango, do Carne peixe, assada, não come. Carne frita. comi assado, não como. Picadinho de carne. Tirinha de carne. Estrogonofe. Não toda estrogonofe? Já tem. Ele sequer experimenta. O bloqueio é tão grande que ele olha e tem ânsia. Ela lascou. É. Ó, quase pra acabar, mas não acabando, quais são os direitos que um autista tem, eu falo na relação, tipo, perante ao governo. O autista tem direito a um auxílio do governo? E qual o nível de grau que se enquadra nesse auxílio? Graças a Deus, né? Não sei se vai mudar isso, porque a gente tem ver cada aberração. Inclusive, tem um projeto de lei tramitando no Congresso, que restringe o acesso ao BPC-Loas. Que o BPC-Loas é o auxílio
para Quando tem algum tipo de crianças, né, especial. que não contribui. Então, a criança autista ela tem direito, sim, independentemente do grau, mas o grande Precisa do laudo. porém não só do laudo, o grande porém é a renda da família, a renda per capita, né? Então, assim, ele só vai ter direito se a renda per capita da família for igual a um salário mínimo, a um quarto do salário mínimo por pessoa. Então, assim, a pessoa tem que passar fome, ser miserável, a verdade é essa. Inclusive, a área do direito previdenciário, nesse aspecto, é uma que eu não consigo trabalhar, porque para mim é indigesta, entendeu? O governo exigir que um quarto do salário mínimo seja a única fonte de renda da família para poder ter direito a um benefício BPC-Loas para autista, para deficiente, qualquer, né, qualquer complexidade, qualquer deficiência que exista. É muito difícil. É muito difícil conviver uma pessoa na atual conjuntura do país, uma pessoa recebendo um salário mínimo, dirá um salário mínimo para 4 pessoas, uma família de 4 pessoas. Ah, mas, doutora, doutora Raíssa, mas se, por exemplo, eu ganhar 4 mil reais, só tem eu, minha esposa e um filho, mas toda a minha renda é comprometida, tu vai conseguir comprovar? Se sim, se toda a tua renda for comprometida, não sobra dinheiro para tu fazer o tratamento, as terapias, tu consegue comprovar. Vai dinheiro. Vai. E através da justiça, né? Porque isso no administrativo você não vai conseguir no INSS. Aí você vai protocolar depois da negativa do INSS um processo, uma ação. E aí você vai conseguir, com um bom advogado, com testemunhas, com todos os documentos comprovando que, por exemplo, você recebe 4 mil reais, mas no final do mês você está zerado. Porque, né, você ganha e gasta todos os 4 mil. E o que realmente é esperado dentro do, né? Você vai no mercado hoje, uma compra pequena é 1.000 reais e não dá para 15 dias com uma família de 3 pessoas. E esse é a grande questão, a renda. Porque o resto não tem enquadramento, por exemplo. Qualquer grau, né, e agora que vai existir os 7 subgrupos, não interessa. Mas além desse benefício, que é o benefício BPC-Loas, que é um benefício previdenciário, que chama o BPC-Loas, é o benefício de prestação continuada, né? Existem outros benefícios que, mesmo esses que não se enquadram na renda, eles podem buscar, que é o quê? Por exemplo, eu acho que pouca gente sabe, mas passagem aérea. Se você é mãe de um autista, né, tem laudo, se você vai viajar, você tem direito, como acompanhante, a 80% de desconto na sua passagem para acompanhar o autista na viagem. Então, fora isso, os carros, a compra de um carro, você consegue isenção de IPI, isenção de ICMS e até 70 mil reais aqui no estado de Rondônia, eu acredito, você consegue a isenção do IPVA. O valor que ultrapassa, você paga o percentual, ali, o proporcional. Mas então, assim, já é, né, uma grande coisa. Aí, fora os outros que acho que todo mundo sabe. Vaga exclusiva, direito a 50% em entradas em brinquedos e cinema e, né, em tudo que cobra entrada, você tem direito a 50%, o autista. O direito ao acompanhante da escola, que a gente tanto falou aqui. E alguns outros direitos, assim, que não é todo... não é tão conhecido porque é muito especial, assim. Por exemplo, o pai do autista, né, que trabalha de CLT, que é empregado, ele tem direito a uma redução da jornada para poder acompanhar o filho nas terapias, entendeu? Existe esse tipo de benefício que não está envolvendo só a criança, mas as pessoas da família que está junto. É para tentar, de alguma maneira, facilitar o dia a dia da família que por exemplo, graças a Deus, eu tenho a facilidade de acompanhar o meu filho sem isso me prejudicar financeiramente no trabalho, porque eu consigo trabalhar de casa, a advocacia hoje, né? Graças à internet, tá tudo virtual, você faz audiência de casa, contrato online, manda em PDF, assina digital e volta, faz atendimento ao cliente, vídeo chamada, videoconferência, a audiência também. Então, e tudo é remoto, online. Você consegue trabalhar, mas às vezes uma mãe que trabalha de caixa de supermercado é um canto, ela precisa daquele... Se a terapia da criança sai 10 horas da manhã e ela está trabalhando, ela vai precisar se ausentar, acompanhar na terapia, deixar o filho em algum canto e voltar. Sim. Né? Então, ela vai precisar da redução de jornada. Alguns
municípios também, alguns estados, os pais que são funcionários públicos conseguem o home office para acompanhar os filhos. Pelo menos isso o governo fazia, pelo menos isso, né? Pelo É o menos mínimo do mínimo do Porque mínimo. o benefício de prestação continuada, graças a Deus, assim, não é, né? Eu estou num lugar muito privilegiado para falar, eu não preciso, mas qualquer família que eu tenho o pai ali, a mãe, e só o pai consiga trabalhar porque a mãe passa o dia cuidando do filho, eles vão precisar, porque é um gasto muito. As terapias são muito caras, as sessões. Então, se você não tem um Fome é muito plano, caro. se você não tem um plano de saúde bom, né, aí você não consegue ter esse acompanhamento através do plano. Então, às vezes, o plano não tem o plano, mas não tem rede credenciada. Né? Aí você não tem um advogado para entrar com a ação e você precisa do dinheiro para fazer o tratamento fora. E fora as outras dificuldades que você vai ter que enfrentar no dia a dia para poder, às vezes, levar o filho no supermercado, por exemplo, fazer uma compra no supermercado. Então, tudo seria um valor para amenizar o sofrimento da mãe, da família, do pai, né? Tá, você consegue, na área que você trabalha, se você já chegou a atender alguém, prestar serviço para poder... Principalmente plano de Direitos. saúde. Plano de saúde, porque os planos de saúde têm a incrível mania de do nada modifica a rede credenciada, o paciente é atendido por determinado profissional a vida inteira e do nada não tem um profissional, e aí quer que pague no particular para depois ressarcir. Não, tem que entrar com a liminar, para o plano pagar, para ser atendido no particular e o plano pagar. Ou então, para aquele que saiu da rede credenciada, continuar o atendimento e o plano arcar. Porque, e principalmente nos interiores, né? Por exemplo, lá na cidade onde a minha mãe mora, em Brasileia, no Acre, não tem neuropediatra lá. Não tem clínica. Se tem, assim, não atende o público, né? Não consegue abarcar todo mundo. Então, as crianças laudadas lá com autismo que estão fazendo terapia têm que vir de 15 em 15 dias para a capital, que é Rio Branco, a 300 quilômetros de distância, fazer a terapia e voltar, ao custo. Né? Ao custo e o quanto isso não vai retarda a evolução, porque a terapia ela tem que ser regular. Inclusive, quando se sugere a aba no laudo, que a aba é uma técnica, né, para crianças se desenvolver, é 1 hora por dia, às vezes são 10 horas por semana de aba. Então, não vai atender. Aquela criança vai ter muito. Até quando eu fui lá, agora com o Miguel, para final de ano, todo mundo falou: meu Deus, mas como que ela evoluiu assim? Né? Mas por quê? Porque graças a Deus Você a conseguiria o gente tratamento tem adequado. o atendimento é regular e ele se desenvolve plenamente. Tá, agora deixa eu voltar aqui na pergunta. Que vocês me escreveram tanta coisa aqui que eu não tô conseguindo enxergar mais nada. Sério. Bem importante, cara, seria bom você já procura no assunto. Falar o quanto é importante os pais fazer o acompanhamento das crianças. É importante, mas não levei Estela não. Tô cansei de levar os outros falar que ela é normal. Foi se ela é normal, então deixa ela. Quando ela coisa alguma coisa, aí vocês vão ter que laudar. Mas não necessariamente o laudo, por exemplo. Se a criança não tem o laudo, porque o pessoal fica muito assim, o laudo, 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 laudo. Ela não precisa de laudo para ser atendida. Ela precisa, às vezes, de um acompanhamento regular com o psicólogo, o psicomotricista, o terapeuta ocupacional, para ela ir vencendo certos obstáculos que no dia a dia a gente em casa não consegue fazer ela Minha avançar. filha, coloquei ela, eu fiz matricular ela na escola particular. O material já tá até, e comprei foi tudo. Foi, tu vai pra escola. Porque eu descobri que, tipo assim, ela ficava muito presa dentro de casa. Tinha dia que ela falava assim, mamãe, deixa eu passear, por favor. Ela quer explorar. Aí eu chegava, aí ela, deixa eu ir passear. Aí eu falei assim, eu vou deixar. Só que na minha vida corrida, ou eu tô trancada dentro do escritório, ou eu venho pra cá. Então não vou pra outro lugar. Aí eu falei, não. Aí eu falei pro Michael, eu sentei sério com meu marido, eu falei pra ele, eu chorei igual uma égua, né? Aí eu falei assim, Michael, eu tenho que cortar meu cordão umbilical. Eu vendo ela dormindo assim, no meio da gente conversando. Aí eu falei, Michael, a gente tá prendendo a Estela dentro de uma bolha, e está danificando ela, Claro. porque ela não tem convívio. Tem. Então o convívio que tem é dos meninos que vai lá em casa pra trabalhar, as meninas que Adulto. trabalham lá em Não é casa. igual criança. Aí o filho da madrinha dela vai lá regularmente brincar com ela. E de repente a menina fez assim, ó, bum, explodiu.
Ela começou a falar um monte de coisa que não sei o que. Você Aí eu vê falei, não, vai quando pra você escola. colocar, ela já tá indo pra escola? Começa dia 5. Eu falei, não vai pra Você vai escola. ver como vai ser. Possa ser que os primeiros dias sejam desafiantes, porque E chorou? eu que chorei, porque eu falei, meu Deus, Senhor, eu orava, Senhor, que ele não sofra, porque todas as mães abafavam comigo, as primeiros 15 dias é terrível, ele chora, chora, chora que espernei, ele não quer ficar, né? Geralmente os filhos fazem isso. O Miguel, eu fui, ele não deu nem, ele já chegou assim, tchau, nem tchau. Ele pegou na mão que é a menina que já ia cuidar dele, auxiliar, e foi. Sumiu. E eu fiquei todo tempo olhando no telefone, eu não fiz nada nessa tarde, no primeiro dia. Filha, tu vai dar que nem Olhando. eu. Olhando pro telefone. E aí o telefone lá meu Deus, tá alguma coisa errada. Será que esse menino tá quieto até agora? Só que ele não chorou atrás de mim, não sei o quê, ele não tá me procurando. E eu olhando. Aí cheguei, fui buscar, né? Porque lá na primeira semana eles dão redução de meia hora pra você buscar antes, é pra até a criança ir se adaptando. Né? Eu cheguei lá, faltando 15 minutos ainda pra dar meia hora. Aí, e aí, ela, tá lá. Aí o Miguel lá, brincando como se não houvesse nunca. Que eu te Entendeu? conheço, É. mãe. Aí agora ele já tem preguiça, por exemplo. Quando chega no domingo à noite, ele. Ai, mãe, não quero não pra escola. Queria ficar em casa, não sei o quê. Mas assim, ele fala, mas ele nunca chorou pra não ir. Por exemplo, ele não fazer espernear, não querer ir, não querer ficar. Ele super se dá bem, a equipe, assim, nossa senhora. Às vezes a gente, né, por conta da nossa rotina, meu esposo com obra em Cacoal, a gente já considerou muitas vezes para ficar mais próximo, eu morar em Cacoal para parar esse vai e vem. Mas eu tenho um apego muito grande pela escola do Miguel, assim, por conta das Você deu um total professoras, porque assim, suporte. porque eles nunca existiu assim um lá pra eu falar no sentido de cuidado com ele, de eu sentir ele ser tratado com diferença, entendeu? Então isso pra mim é tudo. E se eu tiver que ficar lá por conta disso e que a gente se virar nessa distância, vai e vem e se vê ali de 10 em 10 dias, uma semana, no final de semana, a gente vai fazer até ele ter mais autonomia de eu me sentir segura de tirar ele de lá e colocar em uma outra escola. Mas a escola que ele vai, assim, a tia dele, a tia Misa, ele fala, ele é apaixonado por ela, assim, então eu sei, eu vejo que ele é bem cuidado, né, porque ele ama, assim, ele gosta muito. Você fala, assim, da tia dele, um dia a gente foi para o aniversário de um coleguinha dele, e esse coleguinha chamou as professoras, convidou as professoras para o aniversário, quando chegou lá, que ele viu as professoras dele, meu Deus, era uma alegria, ele não ligou mais para nada, não veio nem na minha mesa mais, ficou só para lá, na mesa das professoras, e só queria saber delas, eu, meu Deus, a tia Misa nem teve paz no aniversário. Pôde nem curtir, só com o Miguel. Então é muito bom quando possa ser que tenha, né, ela chore, possa ser que não, que ela faça exatamente assim. Eu lembro eu lembro até hoje, que quando eu tava no pré, é uma memória que minha memória é muito boa. Eu tinha 5 aninhos e eu tava no pré. Aí a gente foi fazer eles falam a formaturazinha, né? Pra sair do pré, pra entrar no primeiro aninho ali. Aí eu lembro que a minha professora chorava, a diretora chorava, todo mundo chorava, porque eu ia sair da escola ali, porque o limite era aquilo ali, ia pra outra e eu chorava. Aí toda vez a gente passava próximo da escola, aí eu ficava falando, né? Eu falei, quero ver tia Nilza, que não sei o que, tia Nilza. E quase todo dia ela parava em frente à escola pra ela saber que eu passava ali. Trata bem, Tipo assim, é um amor que a gente pega Aham. na pessoa, que é pessoa mesmo. Aham. Mas tem gente que tá ali que... É. Rai, agora eu deixo uma mensagem como mãe, não como profissional, como mãe, para aquelas mães que passam pelo mesmo complexo diário que você passou, para aquelas pessoas que acabaram de receber o diagnóstico e não estão se Estão sentindo desesperadas, perdidas, perdidas, desesperadas. abandonadas. Um monte de amiga vai sumir. Você não vai ser mais tão convidada para todos os rolês, isso vai acontecer, você vai se sentir só, né? Nasce uma mãe atípica, que a gente chama, nasce a solidão com isso. Mas o que eu posso te dizer é, se aconteceu com você, antes de acontecer, Deus já tinha te forjado para isso. Você já tinha sido preparada muito antes de acontecer. E eu penso que eu posso falar com toda certeza que, se aconteceu, foi porque Deus te capacitou e porque Ele confiou a ti aquela missão. Que talvez a outra mãe, a vizinha ali do lado, a amiga que você conhece, ela não teria capacidade. Calma, paciência, compreensão. É muito difícil falar de paciência, porque a gente está sempre tão atormentada de estresse e às vezes é tão difícil ter paciência. Mas as coisas vão acontecer, vão evoluir. É terapia para o filho, terapia para a mãe. E rede de apoio. A família é muito importante que a família ajude, porque é muito difícil sentir só.
E muito difícil sentir abandonada. Eu nunca, graças a Deus, né? Não é o meu caso, mas você vê e lê todo dia situações super que dói, que parte o coração. E só mãe consegue fazer isso. Só mãe consegue abdicar de tudo para viver a evolução do filho, para esperar que o filho evolua e para acompanhar essa evolução. E vai dar certo, vai acontecer conforme tem que acontecer. Vai ter casos que não vão, como eu falei, né? Depender do nível, não vai evoluir tanto. Mas o pouquinho que evolui aquece tanto o coração. Eu ia falar para vocês, o que vai te emocionar muito na escolinha são as apresentações da escola. Não comece. É muito assim, toda vez que o Miguel se apresenta, eu fico passando uma banana lá chorando. Ai meu Deus, porque é tão lindo e tem mães que os filhos não conseguem, assim. E eu queria do fundo do meu coração que todos conseguissem, sabe, para dar essa alegria, porque parece tão bobo, mas para quem convive e vê que ele tá rompendo, que não tá tendo vergonha, que não tá entrando em crise, que tá conseguindo, né, se concentrar ali, desenvolver um neuroregulador sozinho através de medicação e apresentar, é tão bom para a mãe. Às vezes, uma criança não verbal, um simples oi, um simples Uma vitória. uma palavra é uma vitória. Então, para a mãe é isso, força e continuar crendo e orando, porque Deus também ajuda muito quando Ele quer, e que Ele quer sempre, quando a gente pede, Ele sempre atende. Ter essa visão de que vai acontecer, não desistir e não ligar para o que os outros falam, entendeu? Porque só quem sabe a realidade é quem vive. E quando a opinião do outro vem para agregar, você leva em consideração. Quando vem só para te julgar, para te deixar triste, você descarta. É isso, gente. Eu, como mãe de uma criança sem diagnóstico, mas eu sei que ela enquanto esses loucos não falam, eu falo para vocês que o diagnóstico é só um papel. O amor, a paciência, a compreensão, a dedicação, o tempo doado para o seu filho vale absurdamente mais do que qualquer dinheiro, mais do que qualquer diagnóstico, mais do que qualquer palavra na face da terra. Então, assim, você vai se irritar, você vai se irritar, você vai se estressar, vai se estressar. Vai surtar? Lógico que vai surtar, você é mãe. Então, você está num posto da pessoa que é o pilar da vida daquela criança. Então, assim, eu falo, porque às vezes eu tenho que fazer isso. Às vezes eu simplesmente me desligo de todo mundo, não quero olhar para a cara de ninguém, não falo para ninguém para minha casa, e eu tiro um tempo para sentar no chão com a minha filha, para poder fazer sujeira, para poder brincar. Teve um dia que eu estava sentado na grama, eu saí lá fora, eu sentei na grama com ela e fui lá arrancar mato, porque ela queria arrancar mato. Então, assim, abre um tempo para você viver com a criança e não para a criança. Viva com ela, porque viver para ela a gente vive todo dia. E não fica se cobrando absurdamente de uma coisa de outra. Nem se comparando, pelo amor de Deus. Não se compara. Mas é isso, gente. Obrigada, Rai, pela presença. Obrigada por a gente compartilhar e trocar história, experiência. Tomara que você volte mais vezes, porque nosso conteúdo nunca acaba, né? Agradeço, eu vou fim de dar. tudo. E é muito bom quando a gente conversa e tem no outro, como a Mel, né, a vivência, a experiência, porque ela se reconhece no que eu falo. E ela tem a sensibilidade de querer também passar esse conhecimento adiante, trazendo uma pessoa que, né, já está vivendo isso há algum tempo, que sou eu. E eu já tinha conversado com ela, ela falou, isso é uma experiência muito legal para a gente levar para mais pessoas se sentirem ou acolhidas, ou então com essa conversa aqui ter uma luz, uma instrução, perceber alguma coisa, ver que talvez está acontecendo na casa dela, ela não está percebendo, né? E sempre que você conseguir ajudar uma pessoa que seja, né, já vale a pena toda essa equipe que está aqui por trás, toda essa organização, toda a Vila de Porto Velho que está aqui, é sempre prazeroso poder contribuir. É isso. Obrigada, Mel. De nada. Mas é isso. Um beijo, um queijo, um cheiro. Até a próxima. Curte, comenta e compartilha. E eu só tenho a agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Que Ele continue nos abençoando, iluminando e protegendo todos os dias. E que o Melcast chegue na notificação que você espera todo dia. Um beijo. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.